Ainda em pé, abre a tua Bíblia, Isaías 61, do versículo 1 ao 3. O livro do profeta Isaías, capítulo 61, do versículo 1 ao 3. Que diz: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Oremos. Senhor, eu peço neste momento, Pai, que o Senhor venha iluminar o meu coração, a minha mente, para que eu possa, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor já deu para o meu coração, para a minha vida, mas que eu venha compartilhar, Senhor, na direção do Teu Espírito. Que as palavras, Pai, não sejam meramente minhas, mas que eu seja a Tua boca falando com a Tua igreja. Portanto, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença. Usa a minha vida de forma poderosa, e que também, Senhor, o Senhor prepare os corações dos irmãos e irmãs que aqui estão para ouvir esta palavra e guardá-la em seu coração. Portanto, a minha oração é em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero intitular esta mensagem proclamando a bondade do Senhor. Proclamando a bondade do Senhor. Tem algumas traduções que falam nesse texto, proclamando, o ano aceitável do Senhor. E quando nós olhamos para o livro de Isaías, irmãos, 61, nós vemos que o profeta, ele falou algo dos dias bem atuais. O profeta Isaías é conhecido na Bíblia como o profeta messiânico, porque ele falou acerca de Jesus Cristo, de como seria a vinda do Messias e como que ele ia conduzir o seu ministério. Quando você ler Isaías 61 e você conferir em Lucas 4, do capítulo 16 ao 21, você vai ver que quando Jesus entrou numa sinagoga, já quando Jesus esteve aqui na terra, quando começou o seu ministério, ele entrou numa sinagoga e foi-lhe dado o livro para que ele lesse, e ele leu exatamente esse texto, Isaías 61, você pode conferir. A gente não vai estar lendo o texto porque para a gente poder ganhar tempo, mas nós vemos então que o profeta Isaías, ele falou para os seus contemporâneos, no momento em que ele estava anunciando essas palavras, que ele disse: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele estava falando então no sentido literal para aquelas pessoas que ouviam o que ele falava. Eu estava estudando um pouquinho sobre o profeta Isaías, e eu vi que o profeta Isaías usou de criatividade para chamar a atenção do povo, para que o povo ouvisse a mensagem do Senhor, ouvisse as boas novas do Senhor no Antigo Testamento, os seus conterrâneos. E Isaías pregou 3 anos numa esquina, nas ruas de tanga. Você já pensou, irmãos, que escândalo? Mas foi a forma que ele achou para chamar a atenção do povo.
que o que ele estava falando era algo muito sério. E ele pregou de tanga 3 anos nas ruas. Você veja então, um profeta que amou o seu povo, um profeta que obedeceu a Deus, e segundo a tradição, ele morreu cerrado pelo meio. O profeta Isaías morreu cortado pelo meio, porque foi um profeta que obedeceu a Deus. E quando ele disse aqui, o Espírito do soberano está sobre mim, e ungiu-me. Então nós podemos aqui ver que o profeta Isaías, ele foi ungido por Deus para anunciar as boas novas do Senhor, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade do Senhor. E para isso eu quero explicar, irmãos, que em Levíticos, no capítulo 25, você vai encontrar ali as instruções que o Senhor deu para o seu povo. Qual era a instrução que o Senhor havia dado para o seu povo? De 7 em 7 anos, no 7º ano, os israelitas não plantavam, deixavam a terra produzir por si só. Então ele chamava, era o 7º ano de descanso da terra. Quando repetiam de 7 em 7 vezes, 7 anos, que dá 49 anos, era o ano do jubileu. Era o ano que era chamado o ano aceitável do Senhor. E o profeta Isaías estava exatamente nesse ano, que ia completar o 50º ano, que era o ano da bondade do Senhor. Esse ano da bondade do Senhor era um ano em que as dívidas eram perdoadas de uns para com os outros. Os israelitas perdoavam as dívidas e também devolviam, as terras eram voltadas para os seus donos, os seus antigos donos. E eu estava pesquisando e lendo a respeito de Israel, nos dias de hoje. Lá em Israel, nós não temos a escritura de um terreno. Se você ir lá e comprar um terreno, o israelita compra o seu terreno, lá ele não tem direito, a terra, ele não pode dizer assim, essa terra é minha, vai ficar para a herança dos meus filhos, essa terra é minha. Lá ninguém é dono de nada, porque a terra é do Senhor. Ele tem direito de desfrutar de colheitas, ele tem direito de desfrutar de bens que por alguns anos, mas lá não é colocado igual aqui, que é colocado no nome da pessoa. Porque na verdade é a maneira correta, porque a Bíblia diz que tudo pertence, os céus, a terra, tudo pertence ao Senhor e aqueles que nela habitam. Salmo 24. Então Israel leva isso a sério até os dias de hoje. Lá, ou qualquer parte do mundo, mas vamos dizer assim, o povo israelita, eles respeitam isso. As terras são do Senhor soberano. E nesse tempo, então, irmãos, era um tempo que zeravam essas dívidas, essas coisas. Então era chamado o ano aceitável do Senhor. E por que Deus fez isso e fazia? Para que aqueles que eram ricos ficassem mais ricos, como é hoje, para evitar isso, para que os pobres não fossem prejudicados. É esse o objetivo que o Senhor fez isso. Porque, irmãos, você pode pesquisar, você não vê judeu pobre. Judeus sempre eles são prósperos, e um ajuda o outro. Judeus são patriotas, eles defendem o seu povo. Porque que Isaías, aqui nós vemos nas várias passagens, não só de Isaías, mas eles chorando pelo seu povo. Você olha Neemias preocupado com o seu povo. Você olha os descendentes, de Israel, todos eles que você vê na história, o amor que eles têm uns para com os outros. Sabe o que é isso, irmãos? Sentimento de patriotismo. Eles amam a sua nação. Serve, irmãos, de uma reflexão para nós. Não é o tema que nós estamos pregando, mas serve para uma reflexão para nós. Como que nós qual o sentimento de patriotismo que nós temos no nosso coração?
Muitas vezes, muitas pessoas desculpam dizendo assim, nós somos a mistura das raças. E é verdade. Então tem gente que pensa de uma forma, pensa de outra. Mas irmãos, em país nenhum que segue os princípios do patriotismo, a gente não vê eles falando mal uns dos outros. Eles defendem a sua liderança, se é um presidente, se é um rei, não importa. Se ele esteja certo, esteja errado, a nação defende os princípios da nação. Israel não é diferente. Os israelitas, eles choram um pelo outro. E nesse tempo aqui, Isaías, por amor àquela geração, a sua geração, ele pregou com criatividade, até mesmo para alguns, até mesmo com loucura, como é o dia de hoje. Tem muitas pessoas que nos chamam de louco, dependendo da forma que a gente prega, da forma que a gente faz. A gente é criticado. Agora se imagine Isaías naquele tempo só de tanga, né? Parece um Tarzan, né? Que nós conhecemos das historinhas de quadrinho aí. Mas ele fez com criatividade e chamou a atenção do povo. Se o povo não deu crédito, mas ele fez a sua parte, porque grande parte não deu crédito. Por isso que ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Irmãos, nos dias de hoje tem muitas pessoas que estão escutando por um ouvido, soltando por outro, como diz o ditado. Pode ver que tem muitas pessoas que não estão dando crédito à pregação. Tem muita gente que não está dando crédito à igreja. Eu estou dizendo assim num contexto geral. Não está dando crédito naquilo que Deus está falando, Deus está ordenando para os dias de hoje. Mas o que eu quero aqui, irmãos, nesse primeiro momento, é trazer 3 reflexões nesse texto. E tem mais 2 textos que nós não vamos estar lendo, mas eu vou estar citando para vocês. A primeira reflexão, que Isaías tinha o Espírito de Deus na sua vida. E foi ungido para isso. Ele mesmo me disse, né? O Espírito soberano. Então, se é o Espírito do soberano que estava sobre Isaías, o Espírito que depois, lá em Lucas 4, eu vou estar lendo aqui só o que Jesus repetiu, né? Não vou ler inteiro, mas só o que Jesus repetiu. Em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 21, né? Mas eu vou ler aqui do 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, dentro de uma sinagoga, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Veja bem, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E diz aqui no versículo seguinte que Ele fechou o livro, o próprio Jesus. Então nós vemos aqui a primeira reflexão: o Espírito soberano estava sobre um homem, Isaías, que anunciou literalmente para as pessoas que ouviam, que viviam naquela época de Isaías. Alguns ouviram, outros não ouviram. Neste dia aqui, na sinagoga, Jesus quando foi dado o livro do Antigo Testamento, ele leu Isaías 61. E ele confirmou o que o profeta Isaías havia profetizado há 730 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Se cumpriu na vida do Messias, Jesus Cristo. E ele reafirmou que o Espírito do Pai, e no caso o Filho, e o Espírito Santo, ele estava revestido do Pai, para exatamente desenvolver a missão que Deus havia dado aos antepassados e dado ao profeta Isaías. Mas não é só o profeta Isaías, mas o profeta Isaías foi bem explicativo, bem profundo, portanto que ele foi chamado, ele é conhecido como o profeta messiânico. A terceira reflexão que eu trago é que depois, quando Jesus passou a responsabilidade para a igreja, então a missão continuou. Começou em Isaías, no Antigo Testamento. Depois, quando Jesus veio, os cuidados e
que era para ser desenvolvido, que o Espírito, não esqueça dessa palavra, o Espírito do soberano, deu para ele desenvolver aqui na terra os cuidados que ele disse assim, né? Porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Outro versículo para nós fechar essa parte aqui, para que eu quero desenrolar depois com vocês, é o que está em Mateus 28, 18 a 20, que é bem conhecido, que Jesus, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu resumi aqui, irmão, esse texto para mostrar para você que esse tudo que eu vos ensinei, que ele disse para os seus discípulos, aí ele estava falando já para os seus discípulos de forma literal, porque eles estavam lá presentes, mas está falando hoje para a igreja. E os cuidados e a missão que Deus deu para a igreja são os mesmos que deu no Antigo Testamento para Isaías, no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, porque ele deu uma ordem: vocês vão fazer exatamente isso, o que eu ensinei vocês, o que eu pratiquei e mostrei para vocês, vocês devem fazer para todas as nações. E chegou até nós, irmãos. E eu quero aqui citar na sequência do livro de Isaías, no capítulo 61, qual que era a missão dele e a missão nossa nos dias de hoje, atualizando. Levar boas notícias aos pobres. Irmãos, levar a boa notícia quer dizer levar a boas novas, levar a salvação de Deus para os pobres. Pobres aqui tem dois aspectos. No tempo de Isaías e no tempo do Novo Testamento, os pobres, pessoas literalmente pobres, que não tinham recurso nem para comprar comida, que eram subjugados pelos governos, que eram subjugados pelos ricos, pelos poderosos. E eu pergunto para você, hoje nós não estamos vivendo da mesma maneira? Quanta exploração, irmãos, exploração na vida dos pobres, no mundo inteiro falando. Hoje nós vemos manipulação de todas as maneiras, pessoas que foram levantadas, que nós mesmos escolhemos, porque vivemos democracia aqui no Brasil, nós mesmos escolhemos mal, pessoas que, em vez de batalhar em prol da nação, ter um sentimento de patriotismo, como eu falei, de defender o seu irmão, de um defender o outro, lutar pela causa, pela nossa causa como nação. Nós vemos que a maioria, segundo uma pesquisa mostra, que parece que 93% dos políticos, algum tempo atrás, trabalhavam na causa própria, para adquirir riquezas particulares para si próprio. Apenas 7% estavam trabalhando em prol da nação. Isso é uma pesquisa que foi feita há 2 anos, quase 3 anos, então hoje pode ser que houve alteração. Tem hoje alguém querendo fazer algo a mais, graças a Deus por isso. Mas, irmãos, no tempo de Isaías existiam pessoas pobres e que precisavam de atenção. No tempo de Jesus havia também. E no aspecto de Jesus, Jesus deu aqui ele deu algo a mais, que Isaías não fala, que é quando Jesus disse assim: me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Isaías não tem da vista aos cegos. Então tem 2 aspectos de pobre: pobre espiritualmente, pobre materialmente, cego fisicamente e cego espiritualmente. E eu quero dizer para você que hoje existem pessoas cegas fisicamente, pessoas que andam com uma bengala, pessoas que andam puxadas pela mão. Mas eu quero chamar a tua atenção, queridos, para um grande número de pessoas que são cegas espiritualmente, buscam direções erradas. Você já viu aquele ditado de como pode um cego querer guiar outro cego?
E tem pessoas, irmãos, que está cego espiritualmente e está buscando direção de outras pessoas que é mais cega do que ela ainda, do que ele. E é por isso que as igrejas que pregam as boas novas do Senhor, que não prometem apenas riqueza terrena, estão com um número bem menor de pessoas. Porque as pessoas gostam de ir aonde receba a tua bênção, irmão, receba a tua casa nova, teu carro novo. Logicamente, se nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é por herança, irmão, nós temos. Não é proibido ter riquezas, não é proibido ser próspero, mas a maior riqueza é ter Deus, é servir a Deus. Tem gente que só quer a riqueza do Senhor, mas não quer a maior riqueza, que é a sua presença. E a maior riqueza é a presença de Deus na nossa vida. A maior riqueza, irmãos, pode ter certeza, estou dizendo para você, que eu e você temos, é Jesus Cristo. Porque na eternidade, o dia que nós partimos daqui, aqui tudo é temporal. O dia que nós partimos, nós não vamos levar nada. O caixão é pequeno, não cabe muita coisa. E levar para quê, né? Então, tem muitas pessoas que nós vemos assim, que os governos, esta geração, a Bíblia diz que, a Bíblia já previu isso, que surgiriam homens amantes de si mesmo, né? Hoje as pessoas fazem tudo por dinheiro, por poder. E nós vemos avançar dentro da igreja, né, do Senhor. Tem pessoas que viram a casaca, né, irmãos, por causa de riqueza, por causa de dinheiro. Nós temos que ser bons mordomos. Você tem que administrar bem. Isso não é proibido, não é pecado. Tem gente que não administra os seus recursos, não prioriza Deus. E todos os recursos, irmãos, vêm dele. Porque se nós perdemos a saúde, perdemos a vida, nós não produzimos nada. O cemitério está cheio de sonhadores, pessoas que sonharam e não fizeram. E quando quiseram fazer, já não deu tempo mais. Mas eu e você, irmãos, temos vida. Nós estamos respirando, nós temos oportunidades. E lembre-se que existem muitas pessoas, irmãos, que nos cercam, que são pobres, literalmente, mas principalmente pobres de espírito. Estão precisando de uma direção. O segundo item aqui, que Isaías fala, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Para aquelas pessoas que estão quebrantadas ao ouvir a palavra de Deus, nós temos que cuidar delas. Tem muitos que falam assim: olha, eu fiz um culto ali na praça, numa vila, uma caixinha de som, e ganhei 30 almas para Jesus. É válido anunciar, mas aonde estão essas almas? O que adianta, irmãos, só anunciar, mas não cuidar delas? O que adianta, irmãos, só olhar por cima, mas não ter sensibilidade o que está acontecendo com as pessoas que estão ouvindo aquilo que nós estamos anunciando? Isso é no culto, na igreja, é na célula, é lá nas pessoas que você conhece, os seus colegas de trabalho. Você tem que ter sensibilidade com os corações quebrantados. Porque quem quebranta o coração é o Espírito de Deus. Não se esqueça que quando Isaías disse: o Espírito soberano está sobre mim, é o Espírito que estava sobre Cristo como homem. E é o Espírito do soberano que está sobre você como igreja. E se Isaías foi ungido para isso, o próprio Jesus foi ungido para isso, para desenvolver o ministério terreno. Eu e você fomos ungidos para proclamar as boas novas do Senhor. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas para isso, irmão, nós temos que ter essa convicção que nós fomos ungidos para isso. E ele diz aqui, além de estar cuidando dos corações quebrantados, anunciar liberdade aos cativos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. E o versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade do versículo 32 é verdade filosófica. E o versículo 36 é a verdade
profunda. Cristo é a verdade. E essas verdades eu e você temos para anunciar o ano aceitável, o ano da bondade do Senhor. E ele continua aqui: libertar das trevas os prisioneiros. Equivale àqueles que estão na cegueira, irmãos. Nós não estamos aqui para criticar os que estão cegos espiritualmente, mas estamos aqui para pegar na mão deles e dizer assim: meu irmão, é por aqui, ó. Guiar eles, dizer assim: irmão, acorde, irmã, acorde. Desperta-te, olha o que está acontecendo. Observe aquele que está distraído. Observe aquele que está cego espiritualmente, que não consegue ver as maravilhas que Deus está fazendo na sua casa, na sua vida, as capacitações que Deus deu, dos dons e talentos. Tem pessoas que só sabem a boca para reclamar, dia e noite. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sei que a maioria sabe, pelo estreito que eu passei no começo de janeiro, né? Pelo infarto. Irmãos, eu estava relatando para a irmã Jaque ali, no começo do culto. No momento, irmãos, eu estava distraído quando eu cheguei no médico. O médico falou assim, que eu estava infartado e vi aquele movimento todo de equipe chegando. Eu falei, ué, mas, nossa, está tão grave assim. Eu mesmo estava amortecido, porque foi aplicado o remédio, né? Tem muita gente, irmãos, que está assim, está com uma enfermidade grave. A enfermidade não dói. A diferença da doença, a doença dói, a enfermidade não dói. Mas quando a pessoa vê, está morrendo. Tem muitas pessoas, irmãos, que nós precisamos chegar assim e puxar, ó, dizer: ô querido, presta atenção aí, Deus está falando com você. Presta atenção, olha, veja o que Deus deu para você. O que eu estou dizendo, irmãos, é o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Por exemplo, eu falo para a pastora Cleusa todos os dias: eu dou graças a Deus, porque mais um dia o Senhor me concedeu de enxergar a luz do sol, ou ver as nuvens, ou ver a chuva, de sentir, de perceber, de respirar. E todos nós, irmãos, não é só porque eu passei por esse state, mas amanhã nós não sabemos. Nós sabemos de uma coisa, que hoje o Senhor nos deu. Eu estou respirando, você está respirando. Hoje nós temos oportunidades, irmãos, de corrigir o que está errado. Mas amanhã, como vai ser? Aqui a quarta coisa que ele fala aqui, né? O quarto item: libertação das trevas aos prisioneiros, foi o terceiro. A quarta, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Você tem proclamado, irmãos? É o que eu quero abrir um parênteses aqui. O que representa hoje? Naquele tempo era o 50º ano, que era o ano do jubileu. O que representa hoje? É o tempo que nós estamos vivendo. Hoje, você pode anunciar a bondade do Senhor para o teu vizinho. Você pode anunciar a bondade do Senhor para o teu parente, para o teu amigo. Anuncie a bondade do Senhor. A porta da graça está aberta. O Senhor quer salvar o maior número de pessoas. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas, né, grande parte, não estou falando vocês, mas estou falando de uma grande parte do povo evangélico, busca movimento, ajuntamento de pessoas, mas não busca a comunhão com Cristo e a comunhão com os irmãos. Ele vai aonde tem maior número de pessoas. Ah, lá está indo um pouquinho a pessoa, lá eu não vou, não. Eu vou onde tem bastante pessoa. Está enganado. Não estou justificando, mas estou dizendo para você que pode que aonde tem um grupo pequeno de pessoas, Deus está presente, e aonde tem multidões, Deus não está presente. Pode acontecer isso. O sucesso na nossa vida ministerial, na nossa vida conjugal, na nossa vida pessoal, o termômetro não é, irmãos, quando a gente passa por lutas, passa por aflições. Ah, estou passando por luta, Deus não tem sido comigo. Não, está passando por lutas para aprender. Deus é com você.
Está passando uma crise no casamento, Deus é com você, Deus quer consertar. Vem à luz aquilo que está errado para ser consertado, para ser exercitado perdão. Perdoar uns aos outros. Crises de relacionamento, irmãos, na igreja, as pessoas preferem às vezes mudar de comunidade, mudar de denominação para não consertar com seu irmão, como coisa que a outra denominação não é a igreja do Senhor. A igreja é uma só. Você vai ter que prestar contas. Mas as pessoas fogem daqui, fogem dali. E eu fico pensando, irmãos, haverá um dia que nós não podemos fugir. Todos nós temos essa tendência de fugir. Quando eu estava na UTI, lá em Arapongas, por um momento, o Espírito de Deus me deu um pensamento. Eu não falo que foi uma visão, um pensamento, algo assim. E o Senhor me disse: aqui tem 3 portas. A porta que entra os pacientes que são transferidos da sala de cirurgia. A porta que leva os pacientes daqui da UTI para o quarto. E tem uma outra porta que as pessoas saem daqui para, estava escrito na porta, eternidade. E depois da porta tinha tipo uma bifurcação, 2 lados. Um lado com pessoas de um semblante gostoso. E do outro lado, 2 pessoas do semblante escuro, sombrio. E naquela noite que Deus trouxe esse pensamento, 3 pessoas morreram. E o enfermeiro, eu chamando o enfermeiro para me dar um auxílio, por não querer me dar um auxílio, ele disse para mim assim: viu, ó, já morreu 3. Tipo assim, fique quieto aí. Nós estamos numa correria, não tem quem ajude o senhor agora. Tipo assim, quis dar um cala-boca. Eu fui bem tratado lá, mas tem uns que são, né, dão um lado para Satanás para judiar da gente, né? Mas o Senhor falou assim: eu estou contigo. E eu fiquei pensando, se eu partir e entrar naquela terceira porta, onde está escrito eternidade, quem vai estar me esperando para o lado de lá? Quem, Senhor? Serei levado por aqueles que têm um semblante angelical, aonde simboliza alegria, aonde simboliza a presença de Deus, ou serei levado por aqueles seres sombrios? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, irmão. Mas a boa notícia é que eu tive chance de continuar respirando, de consertar o que está errado. Todo dia eu passeio, faço uma retrospectiva e procuro fazer o melhor do que eu não fiz antes. E por isso que eu estou dizendo isso para você. Não estava programado de falar, mas eu lembrei disso. Para nós terminar, aqui Isaías ele fala do dia da vingança do nosso Deus. Nós não vamos investir tempo, porque está no futuro. A vingança do nosso Deus é o dia que acontecerá o arrebatamento, e Jesus então vai voltar para salvar o povo judeu. E aí eu creio que nós vamos estar com o Senhor, mas nós já temos o nosso lugarzinho garantido com o Senhor pela fé em Jesus Cristo, amém? E aqui na sequência aqui ele diz também para que ele foi ungido, e nós também fomos ungidos para isso, para consolar todos os que andam tristes. As pessoas que estão tristes, irmãos, do teu lado, procure trazer uma palavra de ânimo. Não ser aquele bobo alegre, mas dizer assim: irmão, o que está entristecendo você? Às vezes a pessoa está precisando de um abraço, às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de ânimo, né? E aqui finalizando, ele diz: para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Olha, irmãos, se você entrou aqui, irmãos, cinza representa, eles se cobriam de cinzas quando eles estavam se purificando,
Isso demonstrava tristeza. Cinza aqui demonstra tristeza. Mas ele disse, deu uma coroa para aqueles que estão tristes. Uma coroa em vez de cinzas. E daí ele diz aqui, e o óleo de alegria em vez de pranto. O óleo de alegria, meu irmão, está na tua vida, minha irmã, está na nossa vida, está na igreja. O óleo de alegria, sabe o que é? É o Espírito Santo que foi derramado. Eu fui ungido para anunciar as boas novas. Você também foi ungido para anunciar as boas novas. Tenha de bom ânimo. Jesus disse assim, eu venci. E com o Espírito de Deus, nós vencemos. E aqui ele diz ainda, e o manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Olha, irmãos, o que tem de pessoas com espírito deprimido? Que batem em retirada todo espírito deprimido. Mas que você possa viver o melhor de Deus. Não se esqueça, estamos vivendo no tempo da bondade de Deus. Você pode dizer para o teu irmão, para a pessoa que está do teu lado, estamos vivendo o tempo da bondade do Senhor. E aqui, no último ponto, ele fala assim, uma declaração. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. A árvore carvalho, irmãos, a madeira do carvalho é usada para fabricar tonéis, para armazenar o vinho. Por exemplo, os portugueses que fabricam o vinho do Porto, os tonéis que eles usam, segundo a pesquisa de um pastor que esteve lá, ele relata que os tonéis são feitos com carvalho, nos dias de hoje ainda. Sabe por quê? Porque o carvalho, ele mantém a autenticidade, a pureza. Ou seja, o vinho que foi colocado ali, ele vai ter o sabor real do vinho, não altera. E quando o Senhor se refere na Bíblia à árvore carvalho, está se referindo a mim e você. São plantios do Senhor, eu e você. A mensagem que você vai anunciar não pode ser uma mensagem alterada, tem que ser a mensagem autêntica, porque eu e você somos carvalhos de justiça.